Na realidade, a matéria não é para ser divertida, né? Teoricamente, a matéria é para a gente passar conhecimento para vocês. Daí eu fico na dúvida, né? Se eu ponho o nariz de palhaço e imito foca, eu agrado 50% da turma. Mas daí os 45 restantes fica pé da vida, e daí vai lá no meu canal lá e vira hater. E começa a falar mal de mim. Então, eu não sei. Tá? O Marico disse que aprender é divertido. Yes! Aprender é divertido. Tá? Bom, ó, eu estou confiando em vocês, tá? Então, tá bom. Vou continuar aqui do jeito que tá, né? E daí, os descontentes, por favor, gente, fala comigo, tá? Não fica muito bravo, não. A gente vai devagarzinho, a gente vai fazendo as coisas. Se tiver alguma sugestão de melhoria, fala com o representante de sala, tá? Acerta aí os negócios aí, manda ele falar comigo. Jogos digitais. A última coisa que eu falei, a gente estava falando de personagens, né? De criação de personagens. Deixa eu ver. Parei no amarelão? Isso. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês uma janela. E qual que é a janela de 200 mil janelas que eu estou? Acho que é essa aqui. Vê se vocês estão vendo uma manchona amarelão aí? Beleza, moçada. Então é isso aí. Vamos lá, vou tirar esse amarelão que eu vou dar um del aqui, né? Então, na aula passada a gente está falando de tipos de personagem, né? A gente classificou o que é o personagem. Na realidade, a gente começou a falar de roteiros, né? Depois que a gente viu algumas técnicas para fazer roteiros. Eu não lembro de ter passado para vocês. Eu marquei no meu papelzinho aqui, é que tem tanta coisa para fazer. Eu marquei aqui no papelzinho que eu ia passar para vocês algum filminho, né? Sobre erros que a gente pode cometer em roteiro. Eu passei isso para vocês? Não sei. Então, não está ticado aqui, significa que eu não passei ainda. Tá? Bom, de qualquer maneira, o que a gente entende por personagem é o seguinte, gente. O personagem, ele de uma certa maneira, se ele for bem descrito, ele serve como um pilar para a narrativa. Tá? Por quê? Se a gente for pensar num jogo digital, e a gente for pensar num jogo digital com personagem, né, com história, né, porque tem aqueles jogos digitais que a gente já classificou, né, como sendo um jogo digital que não tem nada, só tem uma pazinha, uma bolinha, e você fica dando raquetada na bolinha, ela bate na parede e volta, né? É um joguinho para ver se você tem destreza manual lá, né? Então, esse tipo de joguinho, ele não tem roteiro. Vocês concordam comigo? É um joguinho, um jogo digital que não vai trazer nenhum... como que eu poderia dizer? Não tem o que desenvolver num joguinho desse, né? No Tetris, por exemplo, né? Se você for pensar, o Tetris é um tipo de jogo digital, mas ele não tem roteiro, né? Agora, se você for pensar num jogo mais bem elaborado, esses joguinhos precisam ter roteiros. E a gente viu algumas técnicas para a gente escrever o roteiro. Tá? Beleza, então o roteiro, você tem mais ou menos a história definida, delineada, e você tem todas aquelas técnicas que a gente aprendeu. Todavia, chega num determinado momento que o roteiro por si só, ele vai ter que contar uma história, né, uma sequência de fatos, e isso tem que ser uma coisa relevante para o jogo que você está desenvolvendo, não é? E esse roteiro, então, ele tem que ser floreado, pintado,
embelezado, né? E como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que definir os personagens, tá? E daí eu posso garantir para vocês que você pode colocar alguns personagens diferentes no seu roteiro. Só que para você engrandecer, embelezar, transformar o seu roteiro numa coisa interessante para quem está jogando, você tem que tomar alguns cuidados, né? Você tem personagens, por exemplo, que você vai colocar, tá? Que podem ser classificados como o que a gente chama de protagonista, né? Ou a gente chama de personagem principal. E a gente vê que o personagem, ou a personagem, é muito importante para a narrativa, para o roteiro. Por quê? Porque você tem que fazer com que esse personagem se adeque à sua história. Eu lembro que na aula passada a gente até brincou, né? Falei assim, pô, se a gente for fazer um roteiro de um jogo onde o cara vai ser um cavaleiro, um príncipe, sei lá, e vai salvar a princesa, tá? As características até físicas do personagem influenciam nesse roteiro. Você não pode fazer um roteiro de um príncipe que vai salvar a princesa pensando no seu professor barrigudo e barbudo que você tem. Imagina, não ia ficar legal. Então você vai ter que especificar ou desenhar, projetar personagens que se adequem ao seu roteiro. Tá? Então, se você tem o protagonista, você pode também ter outros personagens com outras características. Quais características? Existem personagens que podem trabalhar como antagonistas, né? O que é o antagonista? O antagonista é aquele cara, aquele personagem que vai, de uma certa maneira, se opor à trajetória do personagem principal, do protagonista. Né? E a gente viu também que a gente não necessariamente, antagonista, não precisa ser personificado. Ele não precisa ser um personagem existente fisicamente no seu jogo, tá? Pode ser um sentimento, uma sensação, né? E a gente viu lá, eu acho que eu citei o exemplo de um desenho, né, do Frozen lá, que eu falei que o antagonista, a gente percebia que o antagonista naquele desenho animado era o medo que ela sentia, né, de controlar os poderes que ela tinha desde criança. Então, tipo assim, um problema psicológico, tá? Um drama que o personagem pode estar vivendo inconscientemente, esse drama pode ser trabalhado no seu roteiro como sendo um antagonista. Né? Daí eu diferenciei também na aula passada o antagonista do rival, lembra? Falei, bom, o antagonista é um cara que, uma coisa, né, que se opõe à trajetória do protagonista e gera conflito. E por que, que o antagonista gera conflito? Porque o conflito é bom para o roteiro. Um roteiro que não tem conflitos, tá? Não é um roteiro bom. Bom, então a gente vê que enredo, roteiro e criação dos personagens, eles são muito importantes, né, para o seu jogo. E, como eu falei, às vezes isso daí é mais importante do que a técnica e que você está usando. Você pode ter uma equipe técnica que faça o joguinho, né, tecnicamente com você, tá? Mas junto com essa equipe técnica que vai fazer a parte de animação, a parte de programação, a parte de interação, essa equipe técnica tem que estar totalmente alinhada e entendendo o roteiro. Né? Bom, beleza. E tá entendendo? Se tiver entendendo o roteiro, ele tem que entender os personagens que participam desse roteiro. Por quê? Porque os personagens vão dar vida a essa história. Né? Então, você tem lá o antagonista, que pode ser até uma coisa, não necessariamente o personagem, mas você tem o rival. Né? Você tem o mentor, né, que pode ser um personagem.
Bom, aí vai depender da criatividade e do seu poder de detalhamento. Mas quando você define o personagem, tá? Você tem que tomar um cuidado. Esse cuidado eu já vou falar. E esse cuidado você tem que tomar para não transformar o seu roteiro num roteiro ruim. Por quê? Porque existem roteiros ruins também, né? Tá. Então, o roteiro que tem muitos personagens, tá? Tem 7, 8, 10, 15 personagens, 20 personagens, é um roteiro que não é muito bom. Por quê? Porque você vai levar o jogador, né, a pessoa que está jogando, a ter muita coisa para pensar. Então, na realidade, o que vai acontecer é desvirtuar o pensamento do jogador. E dependendo do jeito que você faz o negócio, você vai simplesmente perder a atenção dele. Ele vai achar o jogo eventualmente muito complicado, muito complexo. Ele vai ter que interagir com muita coisa e ele não vai se sentir parte do jogo. E vocês lembram, né? A coisa mais importante e a coisa que diferencia um jogo digital, um roteiro de jogo digital, de um roteiro de desenho animado, ou de filme, ou de seriado, né? Ou de anime, sei lá, tá? É exatamente a possibilidade de você trazer o jogador para dentro do teu roteiro e transformar ele, de uma certa maneira, é, numa coisa interativa, né? Então, a diferença maior é que no jogo você tem interatividade. Tá? Isso que diferencia. Então, quando você for fazer um roteiro e provavelmente, não sei, de repente alguém decide fazer um roteiro aí para desenho animado, para filminho, para gibi, para, sei lá, anime, cartoon, tá? Você vai ver que a essência é a mesma. Mas, num desenho, num filme, num seriado, o jogador, o assistente, o cara que está vendo o roteiro que você fez, ele não tem a possibilidade de interagir com o roteiro. E já um jogo digital, um jogo bom, um jogo bem desenhado, o jogador interage com o protagonista. Tá? Às vezes ele pode interagir até com um rival, né? Mas essa que é a, a coisa mais legal de um jogo digital. É a interação que você tem entre você e os personagens, e as personagens. Tá? Então, quando você está fazendo o roteiro, você tem que definir os personagens até pro. Vamos imaginar que você não vai fazer o roteiro da tua ideia. Você teve um relâmpago de criatividade no seu cérebro, né? E daí você fala assim, nossa, acordei. Putz, eu sonhei com esse negócio aqui, eu vou criar uma história. Eu preciso criar uma história porque, putz, isso daqui vai se encaixar perfeitamente no jogo que eu quero, é a minha ideia. Daí você, geralmente, né, os caras criativos, eles dormem com um caderninho do lado, né? Porque geralmente essas coisas você sempre tem, assim, vem num sonho, no momento que você menos está esperando, vem uma ideia legal, e se você não tiver como escrever, ou não tiver assim, um celular perto, né, para pegar o celular e escrever pelo menos a ideia básica que você tem, nesse momento você pode perder detalhes, tá? Beleza, essa é a ideia, mas você não vai fazer o roteiro. Mas você tem a ideia e junto com a ideia você já tem um personagem criado. Então você tem que descrever esse personagem, esse protagonista da sua história e lembrar que geralmente o protagonista, tá? Ele sempre leva alguma coisa de você, sabe? Alguma característica, né? Bom, legal. Se ele leva alguma característica sua, do cara que teve a ideia, você tem que descrever essa personagem para que a pessoa que eventualmente vai pegar a tua ideia e vai fazer profissionalmente um roteiro para a tua ideia, essa pessoa vai detalhar isso e para que ela detalhe e crie o roteiro conforme a gente viu nas aulas passadas, tá? Ela precisa do que a gente chama da biografia,
do personagem. Tá? Por quê? Porque isso daqui, cara, vai dar base para o roteiro. Tá vendo? É realmente, tá? Na realidade, é o que dá o pilar para todo o jogo. Né? Então, por isso que é importante. Bom, e como que você vai descrever a ênfase, isso, Marcelão? É isso aí, mano. Né? É o que enfatiza para o cara que está lendo o personagem, o cara ele tem a ideia geral, lembra? Você faz aquele brainstorm, você faz um monte de coisa lá para fazer o roteiro, né? Nessa hora, você apresenta o personagem para o cara que vai roteirizar, tá? Se não for você, obviamente. Tá? Daí o cara que vai roteirizar, ele tem que ter bases suficientes para entrar na tua história. Porque ele vai roteirizar a tua ideia, cara. Né? Então ele vai profissionalizar, vai colocar, e vocês estão aprendendo isso, né? Como roteirizar. Fazer um roteiro simples, mas um roteiro que. Né? E para fazer o roteiro, você precisa do personagem. E quanto mais informações você tem sobre o personagem, tá? Você consegue roteirizar melhor. Você vê que uma coisa ajuda a outra, tá? Então, o que é a biografia do personagem? A biografia do personagem, ele traça a vida do personagem, tá? Pô, cara, você está criando uma vida, você está criando um cara que vai jogar, né? Que vai participar daquela história e vai cumprir, talvez, se você usar a técnica da jornada do herói, né? Ele que vai se jogar no desconhecido, tá? Ele que vai ter os conflitos de querer ou não aceitar a jornada, aceitar aquele chamado para participar da aventura ou para participar do que quer que seja que você queira roteirizar, tá? Então seria bom você conhecer os personagens ou as personagens, são as personagens, tá? Os personagens, tá? Exatamente, Marcelo. Cara, a biografia do personagem, junto com um bom roteiro, é o que vai atrair o jogador cada vez mais para o jogo, porque ele vai criar uma empatia com o protagonista, por exemplo, tá? E ele vai saber exatamente como, ou vai entender como que aquele cara pensa, como que aquele cara agiria, entendeu? E é muito mais, assim, existe uma empatia muito grande quando você conhece o personagem que você está usando no jogo. Você entendeu? Veja bem, aqui cabe uma reflexão. Às vezes, essa empatia, essa ligação entre o jogador e o personagem que ele está utilizando no jogo, essa empatia pode não ser assim perfeitamente perceptível nem para ele, tá? Então, uma descrição do personagem faz com que o jogador tenha uma ligação até, no caso, subconsciente com o personagem. E quando essa empatia existe, você já está ligado no jogo. E você vai querer fazer o jogo porque você vai querer ajudar o personagem principal a cumprir. Você vai interagir com o cara. Você, por vezes, você vai se colocar no lugar dele para tentar descobrir o que ele faria e mais direcionar ele para fazer o que você acha que ele faria. Cara, é muito complexo isso, é muito gostoso essa parte, né? Porque tem tudo a ver com empatia, tem tudo a ver com como que o cérebro do jogador funciona, como que você, enquanto roteirista, vai cativar, né? Vai vender, né, essa ideia que você teve naquele sonho maravilhoso e que você anotou rapidinho ali, como que você vai vender essa ideia para o cara? E daí, gente, daí, cada um de vocês, ó, a gente tem 42 alunos na sala hoje. Pô, tem bastante, hein? Então, daí você vai pensar o seguinte, né? Vai falar assim, caramba, esse joguinho é 10. Esse joguinho eu quero continuar jogando.
Quanto mais empatia você conseguir, né, mais você vai cativar, vamos dizer assim, o jogador. E isso que diferencia um bom jogo de um joguinho mal. Né? Cabe aqui relembrar, né? Lembra que a gente tratou que lá em 1900 e bola, lá, tinha tanto, 1982, 83, tinha tanto joguinho, Atari, que era uma plataforma, né, de jogo, eles disponibilizaram muitos joguinhos, muitos cartuchos no mercado, né, porque antes a gente comprar aqueles joguinhos, né, a gente armazenava o joguinho num cartucho de memória, né, então cada joguinho tinha um cartucho diferente e tal. E daí tinha muito cartucho. Você ia na locadora, para quem não conhece, antigamente você podia alugar esses cartuchos, né? Porque era muito caro você comprar. Daí você ia num lugar que o cara comprava e alugava para você por 4, 5 dias. Exatamente, é aquele lá, o Marcelo. O Marcelo é desse tempo, porque quando não dava contato nos terminais, né? O pessoal geralmente soprava, né? O cartucho para tirar a poeira e assoprava lá dentro do negócio, né? Exatamente, os caras sempre, o Demetrius, por exemplo, alugava sempre de sábado, porque se você alugasse de sábado, você podia entregar na terça-feira. Você ganhava segunda-feira de graça, é isso aí. Né? Era muito bom essa época. Mas o fato é que tinha muito joguinho porcaria. O que significa joguinho porcaria? O pessoal só estava pensando na técnica e estava só produzindo joguinho, e joguinho que ou era imitação de outro e tal. Cara, o cúmulo foi quando fizeram, o Atari fez um joguinho do ET, né? Eu lembro muito bem, porque eu fui assistir ET no cinema, eu sou dessa época, gente. Não sei se vocês já viram o ET, né? Mas, pô, poxa, filminho legal. E daí, cara, a Atari fez um joguinho do ET. Cara, é o seguinte, o joguinho não tinha nada a ver com o filme, não tinha nada a ver com o ET e não tinha nada a ver com a história. Cara, a Atari se ferrou nessa. E daí o pessoal parou de comprar joguinho e começou a comprar computador. Exatamente, Riquelme. Isso causou a crise dos videogames de 83, porque o pessoal parou de comprar game e começou a jogar. Eu não sei se é o pior, viu, Jean? Mas é ruim, cara. É muito ruim, tá? É difícil, né? Porque a gente não entende muito bem. É ruim criticar o trabalho de um criador, porque tinha uma equipe, tá? Tinha uma equipe, tinha um roteirista, né? Tinha a vontade de fazer alguma coisa que talvez chamasse a atenção do público. Mas também deve ter tido aquele interesse financeiro, né? De fazer uma porcaria e vender, né? Então, é assim, não é porque um joguinho fez sucesso ou um filme fez sucesso que você consegue transformar isso num roteiro de game, né? Então, Atari enterrou, Ricardo? Eu também não sei, tá? Eu não lembro, porque eu não jogava muito. Eu nunca fui aficionado de jogos digitais, né? Como eu falei para vocês, o único jogo que eu jogo, assim, jogo não, né? Eu tenho lá o meu avatar, e eu ponho o meu avatar para treinar. Já faz uns 5 anos que ele está treinando, cara. Toda vez que ele adquire uma agilidade, eu coloco ele na geladeira de novo, ele fica treinando, né? Ou seja, eu sou um cara que tem 5 anos de jogo, é um MMO, só que eu nunca joguei. Então, tipo assim, eu sou super Browners, meu personagem, ele cresceu, é poderoso, tem vida, é forte, tem a curacidade, tem toda a agilidade, mas eu não sei jogar. Então eu não saio com ele porque eu tenho medo de apanhar de moleque. Vamos ver, Marcelo, o que você está dizendo? Nessa parte, as produtoras, pelos vistos, estavam focadas em abastecer o mercado dos games, somente pensando na lucratividade. Logo, a qualidade decaiu e houve um colapso dos games, exatamente, que causou a evolução dos computadores, onde as pessoas começaram a migrar para a plataforma do PC. Pô, Marcelo, legal, gostei.
Gostei dessa colocação tua. É mais ou menos, foi isso realmente que aconteceu. E foi legal também, porque, de uma certa maneira, eles conseguiram desenvolver jogos para PC também, né? Então, e o PC é usado não só para jogo, mas daí também começou a realimentar as pessoas que utilizavam o PC para fazer os trabalhos, para fazer as coisas que tinham que fazer, eles também começaram a jogar no PC, né? E, óbvio, a indústria de console, né, a Sony, a Nintendo e tal, ficaram meio que abaladas e preocupadas. Só que isso, de uma certa maneira, foi bom. Por quê? Depois dessa época, eles começaram a desenvolver joguinhos com gráfico mais legal, né? Com parte gráfica mais legal, com histórias e enredos mais interessantes, tá? E daí o que, que aconteceu? Poxa, de uma certa maneira, evoluiu, né? Evoluiu tanto, evoluiu tanto. A gente está passando, ou passou aí um tempo atrás, por uma crise. Por quê? E qual que vai ser a nova crise, ou está sendo a nova crise? Tá? Que é interessante a gente aprender com a história, mas a gente perceber que algo está acontecendo de similar nos dias de hoje. E o que está acontecendo de similaridade nos dias de hoje? É que tem algumas empresas que também estão muito mais interessadas na lucratividade do jogo, tá? E estão simplesmente vendendo joguinhos que não são tão bons, né? E isso começa a complicar. Outra coisa também é a facilidade que a gente tem de fazer joguinho, de fazer um jogo digital. Qualquer pessoa que está fazendo esse curso, por exemplo, tá? Tem condição de fazer um jogo digital, né? Só precisa conhecer um pouco de programação, uma ferramenta, né? Uma engine específica, né? Para você fazer com que os personagens se interajam, que tenham um plano de fundo, né? Um cenário, vamos dizer assim, bem feito, e você aprendendo a colocar personagens junto de um cenário 3D, por exemplo, e você movimentar o personagem, você consegue fazer um jogo. Imagina que joguinho legal da Peppa Pig, por exemplo, né? Ou do Pocoyo. Eu acho legal, tá? Então, o Demetrios está dizendo assim, algumas empresas partem para até uma estratégia de marketing, tá? Que eu não sei se é muito boa, mas é uma estratégia. A gente tem que entender, né? Você lança um joguinho incompleto, tá? Para que a pessoa comece a jogar, se interesse por aquilo, e depois você tem que comprar uma expansão, vamos dizer assim, né? Como que seria isso? Sei lá, imagina você libera o Minecraft para as pessoas jogarem, tá? Mas o mundo é muito restrito, por exemplo. Só tem um tamanhinho, você aprende a fazer algumas coisas ali e tal. E se você gostar do jogo, daí você quer comprar um mapa maior, né? Para explorar maior. É uma estratégia de técnico. E o Matheus disse certo. Hoje em dia está quase rolando outra crise por conta disso, tá? O Jean falou de uma técnica que eles usam também, que é o pay to win. Tipo assim, porra, pay to win é complicado, né? Pô, você paga para vencer o jogo, né? Ou seja, você vai ficando de uma certa maneira tão dependente, né, da história, tão ligado na história, que você tem que comprar módulos, né? Mas isso já acontece, né? Você compra, ou você explora para conseguir dinheiro para comprar um avatar melhor, uma arminha melhor, comprar mais vida, ficar mais forte, tá? Ou você gasta tempo jogando, porque o tempo de jogo
né? Você está vivenciando o jogo e, portanto, podem colocar propaganda dentro do jogo para ajudar na venda de outros produtos, propagandas essas que podem ser explícitas ou implícitas, tá? E daí você tem que pagar algumas coisas lá para melhorar a sua jogabilidade, vamos dizer assim, tá? Nossa Senhora. Então, beleza. A gente está levantando aquele problema, né? Qual o problema? Tipo assim, tudo na vida da gente, no mundo capitalista, tudo é dinheiro, né? Então, infelizmente ou felizmente, não sei, a gente tem que pensar nessas coisas também, né? Então, quando você vai fazer um joguinho, você pode ter a melhor ideia da sua vida, mas se a produtora olhar para o teu roteiro e não quiser emplacar o teu roteiro, cara, porque por algum motivo ela acha que não vai ser vendável, não vai ser lucrativo, ela engaveta. Bom, então daí qual que é a nossa preocupação? Primeiro, desenvolver um personagem interessante, tá? Eu estava vendo pessoas que trabalham diretamente com o roteiro, e aí que eu falei para vocês que eu ia passar o, o endereço, eu vou marcar de novo aqui, caramba. O endereço do negócio de cinema, lá onde eu vi roteiro, tá? A pessoa estava falando assim, poxa, quando você pega um roteiro, quantas páginas vocês acham que um bom roteiro tem para um jogo? Assim, mais ou menos, na média. Bom, mesmo porque, só para direcionar o pensamento de vocês, olha, não é uma folha por cena, não. Né? O roteiro, ele tem uma formatação correta, né? Não é qualquer folha de papel que vai servir de roteiro. Então, existe uma técnica, né? O Jean falou 25, não, não, bem mais que 25. Um bom roteiro deve ter por volta de 150 páginas, mais ou menos, na formatação de roteiro. Isso, 150 a 200 Demetrios. Agora, depende do jogo, é verdade, depende do jogo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você apresenta um roteiro para alguma empresa que desenvolve jogo, tá? Você vai fazer o jogo, né? Você vai roteirizar e vai querer vender, não é? Vai querer produzir. Para produzir, se você não tiver grana, não for filho do Eike Batista, neto do Lula, né? Ou sobrinho do Bolsonaro, filho, você não tem dinheiro para fazer essas coisas, né? Então daí você vai ter que ir numa empresa que produz jogos digitais e vai tentar, entre aspas, emplacar o teu roteiro, vai tentar vender o teu roteiro, né? Então é assim, o que tem no roteiro? Bom, tem tudo aquilo mais ou menos que a gente viu, tá? Mas tem a parte da descrição dos personagens, né? E aí que começa. O cara vai pegar o teu roteiro, cara, nas 20 primeiras páginas do teu roteiro, nas 15 primeiras páginas do teu roteiro, você já tem que definir a biografia dos personagens principais. E daí, assim, se o cara vê que tem muito personagem, ele já nem leu o teu roteiro. Por quê? Porque ele já sabe que comercialmente isso daí não vai ter futuro, tá? Ou seja, os caras são espertos, os caras têm prática no negócio. E a gente tem que fazer as coisas de maneira a entregar a coisa da maneira que o roteirista lá, o roteirista mor lá, o chefe, o diretor, o produtor, ele vai ler, ele vai se interessar. Então, as primeiras 20 páginas do seu roteiro completo é o que vai definir se o produtor vai comprar ou não a tua ideia. E é por isso que a gente está tratando dessa parte de roteiro com um pouco mais de carinho, né? E a parte dos personagens também. Então, assim, você tem que definir a biografia do personagem, você tem que conhecer o roteiro. Você enquanto é o dono da ideia, cara, o cara vai ler e vai te chamar para uma entrevista. Entendeu? Ele vai ler as 20 primeiras páginas e vai te chamar para uma entrevista, cara. Se ele gostou do roteiro, ele vai chamar para uma entrevista para saber o que você pensa, por que você quer fazer isso, quais são os seus objetivos, né? Então daí você vai sentar com o produtor lá, né? Porque seu agente, né? Seu agente acertou lá o encontro,
Olha que maravilha, cara. Daí você senta lá com o produtor e você vai explicar o roteiro para ele. Daí, é óbvio, ele vai te fazer algumas perguntas. Tá? E ele vai fazer uma pergunta sobre o principal personagem, o protagonista. Que ele quer saber mais do se você não pode descrever muitos detalhes da biografia do personagem, tá? Mas você tem que escrever o suficiente para o cara entender a profundidade do personagem. E veja bem, a personagem ela vai ter a sua. É que nem cebola. É isso que os caras falam. Os personagens são que nem cebolas nos roteiros. Eles têm várias camadas. Tá? Então, você define a camada, macro camada, a primeira camada do personagem, e você tem que definir. Essa camada é muito importante, porque é ela que diz mais ou menos como o personagem é. Só que se você descascar, cara, tirar essa camada, você pode, durante o roteiro, você pode explorar coisas e conflitos, tá? É, vislumbrantes, sei lá, características, personalidades ocultas que, em princípio, não estava na biografia externa do personagem. Ou seja, durante o roteiro, você pode defender a modificação de algumas características, mas você nunca pode perder o fio da meada. Nem na descrição do roteiro e nem na utilização do personagem. Você nunca vai começar um jogo, tá? Vai fazer um personagem, nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Né? Vai depender muito do contexto, né? Mas normalmente, se você não quiser chocar o produtor, você vai seguir aquela técnica do beabá, né? A técnica que funciona, do Campbell, né? A jornada do herói, né? Ou se você for fazer uma turminha, né? Tipo Turma da Mônica, né? Daí você coloca personagens que vão ser antagônicos, vão ser rivais, sabe? Você pode até. Esses dias eu estava lendo um artigo, né? Que o cara falou assim: se você pegar a história, olha o paralelo que o cara fez. Por que, que as histórias em quadrinhos, as turmas, têm sete. A maioria delas, né? Tem sete personagens, tá? Para fazer uma turminha. Daí ele faz uma relação dos sete personagens com os sete pecados capitais. Olha só, cara. Daí você vai analisar a Turma da Mônica, o cara fala, então, a Magali representa a gula, a Mônica representa, não sei, a fúria, o Cebolinha representa Cebolinha. O Cascão, a imundície, não, a imundície não é pecado capital. Não entendo, não sei. O cara faz uma relação e ele diz o que é para nós? O que ele quer dizer com isso? Quando eles fazem essas relações? Eles fazem assim, cara, funciona, as coisas funcionam porque você faz link com algo que o cara que está ali jogando, o cara que está vendo, o cara que está lendo, ele percebe inconscientemente aquilo e ele já conhece. Que nem aquela história que eu falei de comparar a vida do Superman com Jesus Cristo. Cara, é loucura. Mas se você for analisar a história, você fala assim: meu, o cara, ele sentou na maionese, cara. Mas a maionese faz sentido, cara. É verdade, a gente gosta desse tipo de história porque a gente já conhece, está no inconsciente popular, está no inconsciente geral, tá? Bom, a biografia ajuda a formar o personagem, tá? Então, como que você faz na biografia? Inveja. Inveja? Por que Matheus inveja? Cebolinha tem inveja? Só porque ele fala com ele? Que nada. Ele quer a posição da Mônica. Quer a posição da Mônica. Quer o dentão da Mônica? Não, não sei. Legal. O Lei da Lua. Exatamente. Pode ser, pode ser. Ah, não sei. Você vê que é interessante analisar as coisas com esse ponto de vista? Bom, como
Como que você vai fazer a biografia de um personagem seu? Inventa um nome para ele, coloca onde o cara nasceu. Pô, é óbvio que tem a ver com o enredo, né? Você não vai, que nem eu falei para você, você não vai falar que personagem, né? César, 1,50 m, baixinho, gordinho, barbudo, chato, velho, nasceu no interior da Bahia e vai salvar a princesa nos campos vikings do Mar Báltico, no ano de 1600 e pouco. Cara, não tem, sabe? Tem que haver, obviamente, né? Uma relação do roteiro com o personagem. É aquilo que eu falei para vocês. Não vai matar o teu roteiro criando um personagem idiota, gente. Por favor. Né? Ou não vai matar o personagem criando um roteiro idiota. O ET era um puta de um personagem, cara. Daria para fazer um joguinho super legal com o ET. Mas vocês viram o que a Atari fez, né? Não viram, né? Eu não lembro do joguinho. Né? Não lembro. Mas eu sei de um que esse eu vou criticar e vocês vão entender. Por exemplo, eu sou aficionado por ficção científica. Eu gosto. E eu gosto do Star Trek, a Jornada nas Estrelas. Então, eu assisti a Jornada nas Estrelas desde criança, quando... isso por volta de 74, 75, né, quando eu tinha os meus 7, 8 anos de idade. Então, só tinha isso na televisão, era Star Trek, Túnel do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, seriados. Batman, né? E Zorro. E eu assistia esses seriados, gostava muito do Star Trek. Perdidos no Espaço, preto e branco ainda, pra vocês terem ideia. Tá? Isso. Não, Ricardo. E daí o que aconteceu? Bom, depois parou o seriado, né? O seriado foi de 67, para vocês terem ideia. Ele ficou famoso em 74, 75. Só tinha 3 anos de seriado. Ficou muito famoso, os caras estavam esperando que voltasse para a televisão. Daí, em 78, fizeram um filme de cinema. Fez sucesso também, não tanto quanto deveria ter feito, porque em 78 foi lançado Star Wars também. Então, foi uma guerra brava entre Star Trek e Star Wars. Mas, no final, fizeram mais uns 3 filmes de cinema e lançaram uma nova geração na televisão. Tá, eu acompanhei, depois veio Voyager, veio vários spin-offs, que são aqueles seriados que derivam, né, do seriado principal. E, bom, eu assisti todos porque eu sou aficionado, conheço a história do Spock desde a época que ele era criança. E daí, por isso que quando surge esse seriado novo, o cara inventa as coisas que não faz parte do que a gente chama de canon, né? Não é canônico, né? Ou seja, não faz parte da história, cara. Nunca houve isso em Vulcano. Né? O Spock nunca teve irmã, inventaram uma irmã para o Spock, né? Mas por quê? Porque o cara quer vender, né? Então o cara quer vender, que nem você vai no cinema hoje, você vê Star Trek, não tem nada de científico, né? Assim, de criação, de descoberta. É só guerra, cara. É historinha de ação, né? No espaço, que nem Star Wars, e não conta nada da história, da essência do filme, que era uma tripulação que estava indo em outros mundos para tentar conhecer novas civilizações e entender. Eles faziam muita coisa política na época também. Os caras iam em civilização onde tinha gente que se julgava mais que os outros, mas quem mandava no planeta era a formiguinha. Umas coisas assim. Mas o fato é que eles lançaram um joguinho. Fizeram um joguinho do Star Trek. Cara, é assim, graficamente é uma porcaria, e o grau de liberdade que você tem com os personagens, porque você cria um avatar para você. Tinha tudo, cara, tudo, de verdade, para ser um joguinho 10, MMO, sabe, num servidor legal, com uma resposta legal, sem lag, o gráfico mais ou menos, o gráfico eles podiam ter melhorado bastante, tá?
Mas é assim, não tem aquilo da essência, sabe? Perdeu, tá? E não é nem por causa dos personagens. Eu não sei, a interação, o joguinho. Totalmente diferente do EVE Online, que eu falei para vocês, né? Que eu gosto, que é esse jogo aí também, que é ficção científica. Você escolhe lá um personagem, um avatar para você e você cria as características do teu personagem. Então, olha só o que os caras fizeram no jogo, tá? Eles dão a oportunidade de você criar a biografia do teu personagem. Eles dão 500 milhões de características lá, tá? Em princípio, são 4 raças diferentes e você se cria dentro de uma raça que tem tais características. Mas dentro dessa característica, você tem a possibilidade de criar subcaracterísticas. Então, dentro da clã dos não sei quem, eu posso ser capitão de nave, posso ser piloto, posso ser minerador, posso ser advogado, posso ser, sei lá, tripulante de comunicações, cientista, tá? E conforme essas características, você vai criando a biografia do seu personagem no jogo. O jogo dá essa possibilidade para você. Então, em função das suas características, você cria habilidades. Em função das suas habilidades, você tem mais facilidade para dar tiro, mais facilidade para matar o cara com a faca, mais facilidade para, sei lá o quê, soltar o seu ki, né? Para fazer o cara derreter na tua frente. Você tem poder psíquico, sei lá. O cara inventou um monte de coisa lá, tá? Ou seja, você define a biografia do seu personagem no jogo do cara. Olha que legal! E isso faz com que você tenha várias possibilidades de crescer no jogo, sendo minerador, sendo piloto, sendo capitão, sendo oficial cientista, sendo engenheiro de telecom, sendo engenheiro de construção, de mineração, ou marketing, mercado, né? Você pode ser traficante de peça. Cara, você pode ser o que você quiser lá dentro, tá? Então, a definição da biografia do personagem é que faz essa coisa. Então, Star Trek não funcionou. Tinha tudo para ser um mundo maravilhoso. Tá, esse Elite Dangerous, SOAR, eu não conheço, viu, Matheus? Mas eu vou colocar aqui, eu vou procurar. Porque é bom eu conhecer essas coisas, assim, porque a gente pode trazer na aula, né? Elite Dangerous. SOAR. Beleza. Então, vamos continuar aqui, senão a gente fica só no bate-papo, né? E daí vocês reclamam lá que eu não estou indo para frente com a matéria. Não, eu estou ansioso, eu queria já sair daqui projetando um jogo, né? E daí o César fica enrolando com esse negócio de criação de personagem, né? E daí eu não sei, cara, você quer fazer um jogo, vai trabalhar na Atari, né? Vai lá que os caras ensinam você a fazer jogo, né? Eu quero ensinar vocês a fazer roteiro, ou pelo menos pensar no roteiro, tá? Criar personagens, pelo menos pensar na criação do personagem, depois fazer o jogo, fio. Você contrata um cara para fazer. Não, tô brincando, não é isso. Não é isso, não. Vocês vão ter conhecimento suficiente durante esses 4, 5 anos. Se vocês optarem por trabalhar com isso, né? Vocês vão ter condições de fazer assim, tá? Então, entre a vida do seu personagem, diz um pouquinho sobre a infância dele, pô, alfabetização, se ele fez primeiro grau, segundo. Ah, mas o meu personagem é um homem da pedra. Não tinha escola, né, filho? Então, sei lá, define se ele sabia rabiscar caverna, né? Se ele sabia apontar a lança, não sei, tá? Mas por que o cara coloca aqui para você entrar na vida do seu personagem? Porque para você conhecer o seu personagem. Essa que é a ideia, né? Você tem que conhecer o seu personagem. A ponto de que se o diretor, o produtor perguntar para você sobre o personagem, tá? Você falar assim, então, o meu personagem
é isso, 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 isso. Porque eu pensei assim, ele tem esse problema psicológico, o pai dele chutou ele quando ele era criança, a mãe dele morreu, ele viveu com a avó. Ou seja, o produtor, quando ele olhar para você falando isso sobre o seu personagem, ele vai falar assim, caraca, meu, o cara realmente... Pode ser que a história dele, né, tá me convencendo. Fale-me mais sobre o assunto. Não é assim que os caras fazem? Uhum. Fale-me mais sobre o seu personagem. Agora, se você ficar assim, então, veja bem, meu personagem, então, eu pensei, tipo, sei lá, né? Tipo assim, ele é mais ou menos igual a Cebolinha, né? Legal. Só que em vez dele trocar o L pelo R, ele troca o V pelo B de barriga. Então ele fala vassoura. Daí o cara fala assim, bem criativo, hein? Muito bem. Vamos lá, diga mais alguma coisa então. Cara, na entrevista, se eu fosse o produtor, eu já ia ficar com o pé atrás. Falar assim, pô, o cara, se ele se baseou no Cebolinha, pô, ele podia ter uma outra ideia, né? Sei lá, fazer um Cebolinha de uma perna só, né? Com os pés para trás, não sei, mas, pô, ele simplesmente mudou a característica principal de um personagem já consagrado. Pô, que criatividade que o cara teve nessa. Bom, quando você for descrever a biografia de um personagem, geralmente você descreve como se você fosse o personagem falando. Tá? Olha que interessante. É uma dica legal, né? Tipo assim, eu sou Mário. Mário. Mário Bros. Irmão do Luigi. É irmão? Eles são irmãos? Uhum. Eu sou gordo e barrigudo, mas isso não me impede de ser, sei lá o que, rápido, ávido, né? Não sei. Eu tive um problema familiar. Peguei meu irmão com a minha namorada. Não sei, cara, eu não lembro qual que é a história do Mário. Mas você pode falar, descrever do jeito que você quiser, né? O Mário é encanador. Eu sou encanador. E eu ajudei a salvar a princesa do Kong. Né? Legal. Bom, outra coisa que o pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, deixa eu pôr um fundo de outra cor aqui. Enviar para trás. Enviar para trás. Enviar para trás. Tá? Geralmente, a gente pode descrever, né? Bom, o que é um ícone? Né? O que é um ícone? O ícone é a representação gráfica de algo, né? Então, você pode esboçar a ideia que você tem do personagem através de representações gráficas também. Né? E por que isso daí? Porque às vezes você esboçando o que você está. Veja bem, você está descrevendo a pessoa, né, persona, e você está colocando uma representação gráfica para a pessoa que está lendo, né, a descrição, tem a visualização gráfica do que ele está lendo. Já dá para o cara ter ideia. Ele cria na cabeça dele uma ideia de como que é o personagem. Olha só, por exemplo, se eu criar um ícone assim, cara, já dá para ver, né? Um molequinho, sei lá, magro, né? Se eu fizer,
eu ver aqui um negócio. Preenchimento da forma. Contorno da forma. Tá. Preenchimento da forma. Estava selecionada. Né? Mas se eu fizer assim, ó. Já dá para imaginar que seja meio barrigudinho, né? Que nem o professor que vos fala. Não é? Ah, é um ícone, cara. Tá vendo? Só uma bolotinha aqui já mudou totalmente a ideia. Você concorda? Por exemplo, olha aqui eu de baixo, aqui, ó. Pô, aí sacaneou, né? Porque o fundo, vou mudar a cor do fundo aqui para azul, tá? E vou passar para trás. Olha só. É um ícone. Pô, mas só essa fitinha aí na cabeça do cara, pô, já dá pra gente imaginar que é um, sei lá, um samurai. Não sei, gente. Vocês estão entendendo qual que é a tartaruga ninja? Então, a Isadora já pensou assim, pô, eu conheço algo que descreve que esse símbolo aí vai me, né? E assim, tá, se colocar um símbolozinho aqui assim do Naruto, então, né, você já imagina, ó, o cara tá, né, da família, não sei das nuvens lá, sei lá, cara. Mas é isso que é importante, né? Deixa eu pegar um outro fundo aqui. Ah, mas detalhe, ó, agora presta atenção, hein? Você acha que combina? Tá parecendo o mestre Yagi, né? O Yagi-san lá do Kung Fu Panda. Isso, Kung Fu Panda. Pode ser também. Tá? Então, ou seja, é importante a gente ter essa noção também. É só colocar o olho que parece Jean. Pô, Jean, sacanagem aí contigo, hein, cara? Né? E esse cara aí? Ó, eu já sei o que vocês vão falar, mas eu conheço um personagem de um anime que não é quem vocês estão pensando. Quem que vocês acham que pode parecer isso daí? Um super-herói, né? Tá? Na minha infância, tinha um super-herói, o Capeta. Pois, Adora, não sacaneia, pô. Não. Thundercats, pode ser Thundercats. Elfo de frente. Tá? Beleza. Ó, Lúcifer, tá, tudo bem. É um jeito, por causa dessas orelhinhas aí, né? Tem o Bolt, aquele cachorrinho também. Bom, o que eu quero dizer então. Ah, e esse daqui, ó. Eu vou enviar para trás. Ah, Demolidor. Então, Demolidor. Tá. Gente, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode definir personagem através de um ícone. Não dá para ter uma ideia apenas com representação gráfica. Quando o cara olha isso daqui, você já associa com alguma coisa. Isso é importante. Tá? Esse daqui não precisa muito também, né? Entenderam, né? Qual que é a jogada aqui?
Deixa eu enviar para trás esse daqui. O que acontece é que, além de você definir o seu personagem através do ícone, você pode definir seus personagens também através de silhuetas. Tá? Bom, vamos resumir na história aí. O que é importante, então, quando você está descrevendo o seu personagem, você tem que fazer alguma coisa, você tem que inventar alguma coisa que faça com que ele seja conhecido, tá? Até a partir de um ícone ou até a partir da silhueta dele. Porque isso vai caracterizar a ligação entre o seu personagem, tá? E a percepção do jogador. Tá? A ponto de que, se você tiver dois caras na mesma cena, dois personagens, dois ícones, ou a cena tiver um pouquinho escura, e você quiser saber onde está o teu personagem, a tua pessoa, né? Onde eu mesmo, enquanto jogador, estou em relação aos outros, eu vou saber apenas pela silhueta, porque eu já me conheço, eu sei como eu sou. Tá? Bom, então, de personagem era mais ou menos isso que eu tinha para tratar. Eu já falei disso nas primeiras aulas lá, né? Mas não custa a gente dar uma relembrada, tá? Olha, isso daqui é um equipamento de teste, tá? É um equipamento de teste que chama-se osciloscópio. Tá? O que o osciloscópio faz? Ele tem uma tela azul, tá? É um equipamento eletroeletrônico, ele tem uma tela azul, e aqui ele tem um monte de fiozinho. Se você colocar um fiozinho aqui, e colocar, por exemplo, na tomada da tua casa, desde que a ponta, a ponta seja própria para colocar em 110 volts, tá? Você vai ver esse equipamento aqui desenhar forma de onda no tempo do sinal da corrente alternada que você tem na sua casa. Tá? Todo mundo sabe lá que quando você enfia o dedo na tomada, você leva choque. Ponto. Se você leva choque é porque tem corrente elétrica ali. Tá? Então, coloca assim, você pega, só que daí você troca o plug. Você faz, melhor ainda, eu vou te dar a ideia, Gabriel. Você pega o seu fone de ouvido, você corta o pluguinho pequenininho dele, você pega os dois fiozinhos, solda dois fios grandão, grandão, enfia bem no ouvido, enfia os dois fios na tomada. Né? Que daí você vai conseguir escutar a forma de onda, a forma de onda. É assim que eles escutam, a frequência de 60 Hz. Tá? Agora, não fala para ninguém que fui eu que falei, não. Aliás, crianças, vocês que estão vendo esse filme, o tio tá brincando, viu, com o Gabriel, tá? Não é para fazer isso, não, né? Porque agora tem que tomar cuidado, né? Porque eu sou influencer, né? E vocês sabem que influencer, cara, se eu falar assim, ó, enfia o pé na privada e puxa a descarga, com certeza vai ter alguma criança, né? Que tá vendo as aulas, que ela tá super interessada no joguinho, e daí ela vai querer fazer o que eu estou mandando, né? Por quê? Porque hoje em dia é muito mais fácil você não pensar. É muito mais fácil, é muito mais fácil você fazer o que os outros falam para você fazer. Né? Tão simples, né? Tipo assim, eu não preciso pensar mais, eu vou fazer o que o César está falando. Se o César falou que isso daqui é um osciloscópio, vai ser um osciloscópio porque o César falou. Né? Não, isso daí é um osciloscópio porque é um equipamento eletrônico, que eu, de repente, conheço, vocês não conhecem, tá? Mas esse osciloscópio aqui, essa ideia do osciloscópio, isso daqui é um tubo de televisão pequenininho. Não é preto e branco, porque a tela é azul, então é azul e branco, essa televisãozinha aqui. E ela marca, ela tem uma base de tempo aqui, através de reflexão e de atração de um feixe de elétrons que tem dentro dele, ele vai reproduzir exatamente a tensão que a gente consegue medir, né,
sem ser o fone de ouvido, por favor, Gabriel, não vá fazer isso não, tá? Mas com o equipamento você consegue medir isso. E ele foi a origem dos jogos digitais, tá? Por exemplo, isso daqui também é um... Nesse caso aqui, ele não é nem um osciloscópio, tá? Ele chamou de oscillograph. Na realidade, eu chamaria até de vectorscope, porque isso daqui é um equipamento que consegue medir também as cores vetoriais aqui de um sinal de televisão. Mas o fato, não sei se vocês conseguem perceber aí, mas tem uma retinha, tá? Isso, igualzinho aqueles radares de navio. Isso daqui é 1940, mais ou menos, antes da televisão, tá? Então, ó, tinha uma retinha aqui, tem uma outra retinha pequenininha aqui, e tem um negocinho que parece um meteoro aqui. Isso daqui, cara, é uma bolinha que ela se mexe em função de um pulso eletrônico que você dá. Então, se essa bolinha chegar aqui em algum lugar e você der um pulso eletrônico nela, tá? Ela vai começar a vir para cá. E tem um rastrinho, porque é o fósforo que tem nesse negócio, é que mantém como se fosse um rastrozinho de... Então, isso daqui é o primeiro joguinho eletrônico que o cara fez para brincar em 1900 e bola. Tá? Isso daí é um negócio de tênis, é uma raquete de tênis. Tá? Isso que deu origem a você conseguir desenhar graficamente, tá? a movimentação de um negócio em função de atração e repulsão de corrente elétrica, cara. Então, o cara usou uma ideia, e isso que deu origem ao que a gente chama de CAD, né? Sabe o Computer Aided Design? Todo mundo conhece AutoCAD, né? Então, isso daqui foi a ideia do CAD. Tá? O que o CAD fazia? O CAD, você colocava uma função matemática no computador, né? No dispositivo, e ele desenhava a função. É como se essa bolinha, em vez de ficar indo daqui para cá, pulando assim, você desenhava um quadrado, por exemplo. Tá? E como que você desenhava esse quadrado? Através de placas de atração e repulsão de um feixe de luz que tem dentro desse negócio aqui. E o quadrado fica desenhado, que nem essa reta fica desenhada aqui, exatamente por conta da permanência do fósforo ligado. Tá? Infelizmente, eu não tenho o filme. Deixa eu ver se tem aqui no... Eu não sei se... Depois eu passo isso daqui para vocês, vocês veem, tá? Mas deve ter um videozinho. Tá? Tem dois videozinhos aqui, ó. Um do Mundo de Bigman. Deixa eu passar para vocês aí. Daí vocês ficam curiosos aí na aula. Tá aqui no... O Mundo de Bigman, falando de como funciona os joguinhos. Tá? O Mundo de Bigman era um negócio interessante. Eu gostava de assistir. Era um cientista meio louco aí que fazia um seriado, né? E esse daqui é o do primeiro joguinho feito. Em que ajuda isso daí? Esses dois vídeos? Não é para ir ver agora, não. Eu já estou vendo o nego clicando. Ô, filho, nunca acabou a aula ainda, não. Pô, vocês são muito... Não é para ir ver agora isso daí. É para ver depois. Pô, vocês também, meu. Pô, guarda aí, dá um Ctrl+C, Ctrl+V aí, ó. Curiosidade também mata, hein? Brincadeira, hein? Tá bom. Legal. Então, por que a gente está revendo isso? Porque eu acho que eu deixei de falar isso nas primeiras aulas lá. E é bom a gente dar uma revisada, né? Tá? Daí, os caras dividem, né, as gerações dos consoles, tá? Em
8, 9 gerações, tá? E isso é só ilustrativo, né? Porque a gente já viu isso, né? Mas assim, a primeira geração foi de 72 a 77, tá? Onde eles inventaram lá o Odyssey, Megavox. Cara, putz, eu tive um. Não, não tive. Meu amigo teve. Eu não tinha dinheiro para comprar essas coisas, tá? E daí um joguinho legal era o Pong. O Pong, cara, meu, é um joguinho muito, muito legal esse daqui, o Pong. Ele tinha uma tela, né? E tinha duas raquetezinhas aqui assim, tá? Vamos pôr de branco, tá? Duas raquetezinhas, tá? E tinha uma bolinha, que na realidade não era uma bolinha, era um quadradinho, tá? O que acontecia é que esse quadradinho ia andando assim, ó, batia aqui e chegava, batia aqui, né? Bom, aqui é interessante a gente entender algumas coisas, alguns conceitos de jogo. Olha só, eu tinha uma. Então, esse Pong é legal, cara. É o primeiro joguinho que surgiu no Odyssey. Aqui no Brasil chamava Telejogo. Isso em 79, 80. Tá? Daí, ó, vamos supor, a bolinha sai daqui. Então, o que está acontecendo aqui, eu estou empurrando no PowerPoint, tá? Até chegar aqui, ó. Quando eu estou empurrando no PowerPoint, eu estou fazendo manualmente o que o software vai pedir para o computador fazer, vai seguir, né, um vetor, vamos dizer assim, de direção, tá, com uma determinada velocidade. E o computador vai desenhando isso várias vezes, né, para você ter a noção de movimento. É isso que acontece. No meu caso aqui, eu fui empurrando aqui a bolinha, ou quadradinho, para vocês verem só a ideia de como que funciona. Quando chega nesse momento aqui, ó, deixa eu tirar a primeira geração para cá. Você está vendo que ele encontra, vamos dizer assim, o fim da tela. Quando ele encontra o fim da tela, tem que existir um, um cálculo matemático, tá? Para que o computador, né, o joguinho, calcule, por exemplo, tá? Por exemplo, uma coisa física, tá? Que é assim, ó, o ângulo de incidência, a gente já aprendeu esse negócio em algum lugar aí na vida nossa, tá? Que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Pô, a gente aprendeu isso em física, não aprendeu? É. A gente usa esse conceito matemático aqui, tá? Ou seja, quando primeiro que você tem que fazer o software perceber que chegou em um limite, tá? Um limite de tela, tá? E depois você vai aplicar uma regra matemática no programa, né, se aplicaria uma regra matemática dizendo que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão para qualquer limite. Portanto, isso daqui é um limite de tela, isso daqui é um limite, isso daqui é outro limite. Bom, se acontecer isso, a bolinha iria continuar para cá, né? Bom, beleza, deixa até. Bom, o que eu tenho que fazer então? Eu teria um potenciômetro, um botãozinho, tá, para controlar esse negócio para cima e para baixo, tá? Isso daqui é um objeto de jogo que eu só controlo para cima e para baixo. Eu não estou conseguindo controlar certinho porque eu estou usando o mouse para fazer isso e o software não está. Mas o fato é que eu viria com esse negócio aqui, ó, tá? E colocaria à frente dessa bolinha para que aqui acontecesse a mesma história. Não é assim? Daí o negócio provavelmente vai fazer essa trajetória. Né? Vai fazer essa trajetória. Aqui ele vai encontrar outro limite. E provavelmente vai fazer outra trajetória. Joguinho bem simples de programar,
bem simples de fazer, tá? E era assim os joguinhos, tá? Mas vamos imaginar que essa bolinha iria vir aqui. Bom, se a bolinha estiver vindo aqui, obviamente, o outro jogador vai ter o controle desse caso aqui, ó, para cima ou para baixo, tá? Que nada mais é do que o PowerPoint está fazendo aqui. Eu estou apertando a teclinha para baixo, ele está percebendo que eu estou querendo ir para baixo com esse desenho. Se eu apertar a tecla para cima, ele percebe que eu apertei a tecla para cima e vai para cima. Pô, mas por que passou aqui? Nossa, foi lá para PQP. Eu mando até onde eu quiser isso daqui no PowerPoint. Por quê? Porque o PowerPoint, na onde eu estou vendo ele não tem limite. Né? Porque o cara que desenhou o PowerPoint, ele não sabe onde que eu quero mandar esse desenho. No joguinho, eu colocaria um limite aqui. Ou aqui e aqui embaixo. O fato é que eu teria que arrastar essa raquetezinha até chegar aqui. Ou seja, daí você fala assim, ô César, então quer dizer que com o PowerPoint dá para você fazer joguinho? Dá, dá. É só eu automatizar essas coisas. Tipo assim, eu estou selecionando esse objeto, se eu apertar a tecla para baixo, eu quero que o software perceba que eu apertei a tecla para baixo. Tem uma linha de programação que vai fazer isso para mim, vai descobrir que tecla que eu apertei, e em função da tecla que eu apertei, ele vai fazer o negócio. Então, mas por que eu estou falando isso? Ah, porque apareceu aqui no Odyssey. Então, esse é o joguinho, tá? Que era esse daqui, ó, o Pong, tá? Ou o telejogo aqui no Brasil. Tinha dois botãozinhos redondinhos para você controlar as raquetes. Hoje, você não controla mais com botão, né? Não tem, eu acho que não tem nenhum joystick, tá? Que é um dispositivo de entrada e saída para um sistema digital, tipo computador, que tenha botão, né? Tem o manche, vai para todo lado, porque tem sensores, mas não tem botão. Tem botão de apertar, né? Botão de rodar assim, não tem mais, né? Porque se aperta a seta para cima, ele entende que é para aumentar. Antigamente não, o botão ficava no meio, então você ia para um lado, ele descia, ia para o outro lado, ele subia. Né? Primeira geração. Segunda geração, já é aquela geração fatídica, ó, do Atari, Vectrex, o Game Watch da Nintendo e o Sega SG-1000. Tá? Cara, é assim, os joguinhos já eram até. Pra você ter ideia, os caras até inventaram um esquema para você fazer corrida de Fórmula 1. Tá? Olha que legal isso daqui. Esse daqui é o primeiro Grand Prix F1 da face da Terra. Olha que maravilha. Era só um monte de linha desenhada, tá? E o carrinho, na realidade, você nem mexia no carrinho, o carrinho só ia para um lado e para o outro, tá? Mas essas linhas aqui, elas eram desenhadas e tinham uma função matemática randomizada que às vezes fazia essa linha mudar de lado assim, tá? Pô, Gabriel, você é velho pra caramba, hein, meu? Você jogou essa porcaria aqui? Caramba! Não vou nem perguntar a sua idade. Velho! Velho! Não, daí você fala assim, não, eu joguei no e-mail, no museu. Então, mas, vocês jogaram colorido, vai. Vocês não jogaram preto e branco assim, não, né? Tá bom, acredito. Mas você vê que legal? Então, as linhas iam mudando, tá? E os limites eram definidos nessas linhas aqui, ó. Tá? Então, os limites, na realidade, iam mudando. E você tinha que ir com o carrinho para cá ou para cá, em função das mudanças dos limites, ou, eventualmente, de um objeto que viesse na direção do carrinho, né? E você não podia deixar o objeto colidir com o objeto. Tá? Bom, terceira geração,
Tá? O que que define uma geração? A criançada? Quantidade de criança? Não sei, mas daí eles definiram aqui que de 83 a 92, cada 10 anos mais ou menos, né? É uma geração de. Daí, o Nintendo Station, né, o Famicom, MSX eu tive um, e tinha o Master System. Eu não lembro se o meu era MSX ou Master System. Bom, também não vem ao caso. Quarta geração, Super Nintendo, é isso? Super Famicom, o quê? Tá? Mega Drive e o Sega CD, daí já começa a entrar na era dos CDs, né? Mega Drive ainda é cartucho, né? Depois tem a quinta geração, que já começa com PlayStation, Nintendo 64. Esse eu tenho um ainda. Saudades, Adoro? Eu não tenho saudade, não. De vez em quando eu coloco os cartuchos aqui no Zelda, por exemplo. Tem um Zelda dourado aqui. Tem o Zelda dourado e o prateado. Acho que é o Ocarina of Time e o outro é Majora's Mask. Tá? Eu coloco no Nintendo 64, daí tem que soprar também, porque fica guardado em poeira, né? Tá? Agora tem uns caras aqui que eu não conheço, porque no Brasil nem chegou a ter. Isso, 10 conto, 3 jogos e ficava 3 dias. É isso aí, 10 conto, 3 jogos, 3 dias. Se pegasse no sábado, entregar na quarta. Ganhava um dia. Daí você nem saía, né? De casa, você ficava o sábado inteiro jogando, né? Levava um monte de gente para casa, a mãe fazia pipoca, ficava das 8 da manhã até as 10 da noite jogando no Nintendo. É, então, pra você ver, né? Quem tem jogo aí. Pra você ter ideia, esses dias atrás queimou a fonte de alimentação do meu Nintendo. Meu não, é do meu filho, mas né, quando queima as coisas, quem paga sou eu, né? Eu fui comprar a fonte. Cara, eu tive que comprar um console novo. Ficou mais barato comprar o console novo do que uma fonte. Porque a fonte que tinha era uma fonte americana, que era 110. Ele levou para São José dos Campos e ligou no 220. Daí estourou a fonte. Né? Daí eu tive que comprar uma fonte bivolt. A hora que eu fui ver o preço da fonte bivolt, separado, pô, era mais caro do que um console velho. Daí eu fui lá no museu de não sei o que e acabei comprando outro console. É isso aí. E daí tem a sétima geração, que é o PS3, Xbox 360, também tem um. Wii! Eu não tenho. Daí tem a oitava geração, que é o Wii U, Xbox One, PlayStation 4. Agora a gente já deve estar na nona geração, PS5, Xbox o que agora? Sei lá o que é. Agora é o Série X, né? E daí tem o o V, né? Não é assim que mudou a geração? É isso aí. Vocês estão ligados, né, nesse negócio de joguinho, vocês gostam, né? Ei, moçada. Gastam uma grana com joguinho. Bom, beleza. Então a aula de hoje eu vou parar de gravar. Tem coisa. Cara, tem um monte de coisa melhor que joguinho. Vai por mim, cara. Tá? Por exemplo, assistir minha aula é melhor que joguinho. Dá um like para mim.